o assunto de hoje, nós estaremos tratando a urgência do discipulado. Nesse momento eu vou passar ao presbítero Fabiano, a quem eu tenho a honra hoje de dividir essa bancada de ensino, e dizer, Fabiano, que é um privilégio dividir contigo. Deus te abençoe. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão nos acompanhando, né? Sinto-me também honrado de estar do lado do presbítero Anderson, né? E nós vamos iniciar aí o texto áureo da lição de hoje, que se encontra, né, no Evangelho a qual escreveu Mateus, capítulo 28, no versículo 19, que diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática, o comentarista diz que chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 até o versículo 20, e no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Diz assim, capítulo 28, versículo 16 de Mateus: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. No livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42 em diante: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a lição de hoje ela é de suma importância para a igreja atual. Nós estamos vivendo no século XXI um problema muito grande que enfrentamos na igreja é a respeito de pessoas que se convertem ao Senhor, aceitam a Cristo, mas no mesmo momento que estão firmes, de repente as pessoas deixam a sua fé desfalecer e abandonam a igreja. Muitas dessas pessoas nós entendemos que é por falta do discipulado. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais a respeito do discipulado. O discipulado não é somente aquele que às vezes nós entendemos, que seja somente o preparo para o batismo, o preparo para descer as águas. O discipulado ele vai muito após isso, presbítero Anderson? Verdade. Então essa lição é de suma importância para a igreja, de suma importância para lideranças de igreja, para obreiros da casa do Senhor e para membros que estão, congregando com a sua fé firmada e crendo e fazendo a vontade de Deus, que é o ide da igreja. Então, essa lição de hoje, ela parece ser uma lição que somente, alguns se olhar, somente o título, a urgência do discipulado, porque precisam pessoas batizar, mas vai muito além disso. E nós, no decorrer dessa lição, cremos que o Espírito Santo do Senhor falará aos nossos corações. Eu vou estar lendo a introdução, irmãos, e logo após o presbítero Anderson vai estar com a palavra, por direito, que nós já tivemos uma prévia conversa e ficou designado, ele vai ministrar o primeiro tópico da lição, eu vou estar ministrando o segundo e o terceiro nós vamos estar, ministrando junto. E os irmãos
Já de antemão quero pedir a compreensão dos irmãos, a dificuldade de nós estarmos aqui, né, online, por causa, como o nosso presbítero Anderson realmente falou, é um decreto, né, estadual, nosso governador decretou, né, ele não decretou o fechamento das igrejas, mas ele pediu, né, que os pastores tivessem consciência, tivessem cautela, e a nossa igreja, juntamente, né, com o nosso pastor, né, presidente, pastor Marcos Carias, ele optou por nós não termos trabalhos na igreja durante esses 14 dias aí de quarentena. Nós vamos ficar aí somente no domingo aos cultos online, né, Escola Bíblica Dominical, e daqui a pouco nós vamos ter o culto online. Então, você aguente um pouquinho, logo isso vai passar, e nós vamos estar juntos novamente, presencialmente aqui na igreja, tá? Introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde um princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Já quero passar por nosso irmão Anderson, professor Anderson, e já pedir aos irmãos que estão online aí conosco, mandem perguntas, façam questionamentos aí, qualquer dúvida, nós estamos aqui, né, ao vivo também, aqui acompanhando, e qualquer pergunta, qualquer questionamento, nós vamos estar aptos aqui a poder estar discutindo e tentando passar o melhor para os irmãos aí. Amém? Professor Anderson. Maravilha. Meus amados, o presbítero Fabiano, ele já deixou aqui bem claro de que o discipulado, ele não é simplesmente aquela parte em que as pessoas entendem preparar para o batismo. Nós iremos entender aqui o que é o discipulado. Nós iremos falar também sobre o discípulo, a grande comissão do Senhor Jesus e a educação cristã. Isso está no primeiro tópico da nossa revista, tá, para podermos estar apresentando para os irmãos. A questão do discípulo. O que é o discípulo? O discípulo nada mais é do que o aprendiz, o aluno. Mais para frente, nós iremos mostrar essa diferença entre o apóstolo e o discípulo, porque existe uma diferença entre quem é apóstolo e quem é o discípulo. O orientador, ele vai dizer que o termo se aplica, o termo discípulo, no caso, se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo e aparece na lista dos dons da graça de Deus em Romanos 12:7, que preceitua que, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, aqui nós já conseguimos tirar por base, para podermos estar orientando os irmãos, o que é o discípulo. O discípulo, na época de Jesus, nós vamos fazer agora esse parâmetro, essa comparação, para que possamos entender melhor. Quando Jesus comissiona, ele chama os homens, né, os pescadores, como bem sabemos, Pedro, Tiago, João, eles são chamados ali de discípulos naquele primeiro momento. Por quê? Porque eles seriam ensinados para só depois, então, eles serem comissionados. Então, no momento em que nós estamos aprendendo, no momento em que nós nos colocamos na condição de aluno, de aprendiz, nós somos discípulos. Então, a pessoa que se converte ao cristianismo e começa a caminhar, nós temos então a responsabilidade de ensiná-la, fazendo com que ela torne-se um discípulo de Cristo, aprender a caminhar com Cristo. E o orientador, ele vai deixar aqui de uma forma clara, tá, que esta parte de ensinarmos, ela não fica restrita somente ao campo espiritual, porque nós sabemos que a Bíblia Sagrada ela vai mostrar o homem como um ser biológico, sociológico e espiritual, ou seja, abrange todas as áreas do ser humano.
nós conseguimos identificar o homem como um ser que tem necessidades pessoais, e a Bíblia, então, ela irá ensinar como ser supridas essas necessidades, como Cristo é capaz de suprir as necessidades emocionais, as pessoas que muitas vezes têm conflitos emocionais. Então, nós iremos ensinar como que o Senhor Jesus pode tomar conta dessas emoções, a parte em que nós não devemos andar ansiosos, e a parte espiritual, que é a parte mais importante, que é nós apresentarmos, tá, às pessoas Cristo como verdadeiramente Ele o é. Então, o discípulo, ele se aplica com frequência, o termo discípulo, ele se aplica com frequência, tá, nos evangelhos. Dado, mais uma vez, a palavra de ensino para ser seguidor de Cristo. Quando você, então, é discipulado, você está nada mais, nada menos do que sendo orientado a ser um seguidor de Cristo. Aí, entra-se agora a parte da grande comissão. Essa parte da grande comissão é aquela parte quando o Senhor Jesus, ele dá uma ordenança. Ele, então, vai dar uma ordem para que os discípulos, até então, no momento em que eram aprendizes, em que eram alunos, passarão agora a ser chamados de apóstolos. Por quê? O apóstolo nada mais é do que aquele que era enviado. Então, quando o Senhor Jesus comissiona, envia os antes discípulos, eles agora têm a incumbência de estarem agora anunciando as boas novas de Cristo. Aí entra a questão de Marcos capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, na parte em que Jesus ele vai dizer, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinai o evangelho, fazei discípulos, ou seja, novos aprendizes, novos alunos. Essa é a parte. E o orientador, ele vai dizer o seguinte, é o nome que se dá à comissão, no caso a grande comissão, que o Senhor Jesus designou para a evangelizações das nações. O verbo ensinar, em ensinar todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, segundo a revista A Nova Almeida Atualizada. É mateteu, que significa ensinar. Mateteu é o termo grego utilizado para ensinar. Nesse caso, é fazer discípulos, discipular. O discipulado, aqui nós iremos entender o seguinte, ele não é uma opção, devo ou não devo fazer discípulo, não é uma opção, é uma ordenança, é uma ordem de Cristo. Tá? Nós dizemos que quando o Senhor Jesus dá essa ordem, ele é imperativo, ele não chega a dizer, olha, andem e tentem fazer discípulos. Não é isso. É uma ordem imperativa. Ele vai e diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, anunciai. Esta é a obrigação da igreja. Essa é a ordenança que a igreja tem. E nós, que outrora fomos um dia discipulados, fomos discípulos, aprendemos o que é ser discipulado, agora nós temos a incumbência de passarmos para os demais esta comissão e levarmos até as demais pessoas Jesus Cristo, orientando as pessoas quem é Jesus, o porquê que ele veio, para que ele veio. O discipulado não é opção, como eu disse, é um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Aqui é interessante, né? Às vezes nós transmitimos a alguém uma informação, mas nós não transmitimos de uma forma em que as pessoas, presbítero Fabiano, elas conseguem guardar e aplicar. Elas simplesmente ouvem e por ali vai, sem fazer com que aquilo ali surta os efeitos na vida delas. Eu costumo até dizer que o Senhor Jesus, quando ele faz uma certa indagação, ele fala o seguinte, olha, aquele que me ama,
ele ouve as minhas palavras, ele as pratica. Nós não devemos simplesmente anunciarmos às pessoas, nós temos que fazer com que eles ouçam quem é Jesus, entendam quem é Jesus, entendam a obra salvadora, a obra de salvação, de libertação, aquilo para qual ele foi designado, e que eles então passem a viver aquilo que eles são ensinados. Essa é a parte do discipulado, que é fazer com que as pessoas não simplesmente ouçam, mas que guardem aquilo que elas são ensinadas. Nós costumamos a dizer da seguinte forma: enquanto novos convertidos, nós somos discipulados, nós aprendemos, inclusive nós iremos entrar dentro de alguns minutos aqui, dentro de alguns instantes, sobre a questão da educação cristã. Nós somos ensinados. Só que depois que nós firmamos na fé, aí nós passamos até os chamados cultos doutrinários, porque o culto doutrinário, ele também é ligado ao ensinamento. Para o novo convertido, discipulado. Ele estará sendo ali, no primeiro momento, no primeiro contato, ele estará sendo orientado a saber quem é Jesus, estará sendo orientado a ter este contato com o Senhor Jesus. Na condição da educação cristã, a doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, anotem que ensinou enquanto eram discípulos, ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, e depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, e o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também aos cursos de teologia. Aqui volta-se mais àquela questão da área da educação cristã. Prestem atenção que nós temos aqui uma situação do seguinte, que eu gostaria até de enfatizar isso daqui. Quando falam que perseveravam na doutrina dos apóstolos, não era uma nova doutrina que os apóstolos criaram, inventaram. Tudo aquilo que eles ouviram do Senhor Jesus, eles então passavam para a frente. Eles então faziam os novos discípulos de tudo aquilo que eles aprenderam do Senhor Jesus. A doutrina dos apóstolos aqui não era uma nova doutrina, não era uma nova criação, era simplesmente transmitir, transferir tudo aquilo que eles aprenderam do Senhor. Quando o Senhor Jesus falava sobre morte, sobre ressurreição, sobre vida eterna, sobre reino, quando o Senhor Jesus falava da expiação, da salvação, tudo isso os apóstolos, eles continuaram essa obra, explicando e fazendo esses novos discípulos. Por isso que eu enfatizo, quando o orientador aqui também, ele vem dizer, olha, essa doutrina está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos. Lembrem, olha só, o ensino, quando Jesus ensinava, eles então mantiveram este ensinamento de Cristo. Presbítero Fabiano, alguma coisa a acrescentar? Não, eu queria só acrescentar, né, que o Simão já deixou aí, que até o apóstolo Paulo mesmo, ele chega a dizer, né, se ainda que um anjo, né, desça do céu e anuncie outro evangelho, a não ser esse que nós anunciamos aqui, que esse seja anátema. Então, realmente o que os apóstolos, né, faziam naquela época, ensinavam, doutrinavam naquela época, era tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que é um dos mais lidos aí nos cultos de Santa Ceia, ele diz, o que eu aprendi do Senhor, também vos ensinei. Então, quer dizer, eles não passavam nada além daquilo que eles tinham aprendido do Senhor Jesus. Jesus deixou bem claro, né, e deu um refrigério no coração daqueles homens,
né, certa feita disse, olha, não vos preocupei com o que hás de falar, porque no momento certo o Espírito Santo do Senhor vos fará lembrar de tudo que vocês têm ouvido e aprendido de mim. Então, ou seja, o Senhor Jesus já sabia que aqueles homens iriam passar adiante aquilo que eles estavam ouvindo. E eu creio, o presbítero Anderson, que o coração deles estavam aflitos, porque não eram poucas coisas que Jesus estava ensinando. Era muita. Era muito, e eles com aquela preocupação, o que nós vamos falar, o que nós vamos ensinar? Então, o Espírito Santo fez eles lembrarem de tudo aquilo que o Senhor tinha ensinado a eles, né? E nessa parte da educação cristã, eu estava até vendo um estudo, né, da lição também hoje, e o comentarista que estava ensinando a lição lá, né, no YouTube, ele falou que o curso teológico, irmão, é um curso muito bom, né? As Assembleias de Deus, elas têm uma priorização sobre curso de teologia, sobre, né, formar teólogos, é muito bom o estudo. O próprio apóstolo Pedro, né, depois de tantos anos, mais de 30 anos seguindo a Cristo, ele vem dizer, olha, crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Ou seja, ele era já apóstolo, já tinha passado o seu discipulado, mas após 30 anos ele ainda estava crescendo na graça e no conhecimento. Então o discipulado, ele é corriqueiro, ele é a sua vida toda. Você, ainda que seja um apóstolo, você foi um enviado, você é um pastor, mas o discipulado ele continua, porque nós temos que continuar crescendo e conhecendo ao Senhor. Então, eu estava vendo um comentarista ele dizendo que o curso teológico é um curso muito bom, mas o novo convertido se resguarde um pouco, sim, espere a hora, porque hoje em dia nós vemos nos nossos púlpitos, né, às vezes um linguajar corriqueiro que às vezes nós pregamos, né, e isso me chamou a atenção também sobre a educação cristã, algumas coisas que as pessoas ouvem, que para nós que já estamos, um termo dizer, mais maduros no Evangelho, para nós é corriqueiro, é uma coisa de fácil compreensão, mas para algumas pessoas há uma dificuldade. Então, uma atenção também para a igreja, para os líderes, para os pregadores, para aqueles que estão ensinando, é o evangelho simples, irmãos. O evangelho simples, a pregação simples, de falar o que a palavra de Deus realmente, simplesmente ela quer passar a mensagem, é o que nós precisamos nos dias de hoje, né? Então, você aí que é um novo convertido, você ainda que está engatinhando no evangelho, começou há pouco tempo, tem um desejo de aprender, tem um desejo de conhecer as coisas de Deus, tem os cursos teológicos? Tem, mas aguarde um pouquinho, amadureça mais um pouquinho, se fortaleça e depois você faça esse curso, sabe por quê? Porque você aí vai estar com a plena convicção daquilo que você realmente quer aprender e você vai absorver tudo que aquilo ali tem para lhe informar. Eu vou só acrescentar aqui nessa sua fala no seguinte, inclusive as pessoas falam, nós amantes da EBD, que a maior escola teológica é a escola bíblica dominical. Então, quando o novo convertido, né, ou até mesmo membro, participa da escola dominical, as orientações que muitas vezes querem buscar num banco acadêmico, aqui ele consegue, aqui ele tem contato. Amém? Vamos para o segundo tópico, irmãos, que tem como subtítulo aí o tripé do discipulado, né? Aí nós vamos ver que o tripé, né, a base do discipulado, ela encontra 3 pontos, né? Palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. Então, esse tripé da igreja primitiva, da igreja de Atos dos Apóstolos, da igreja, né, da primeira igreja dos séculos, né, do século I, ela continua valendo até hoje. Não teve uma mudança, né? Ainda que às vezes as pessoas querem mudar alguma coisa, mas ela ainda continua firme sobre estes pilares, que é palavra, comunhão e serviço. Toda igreja, irmãos, tem a convicção disso. Toda igreja que preza para anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo, se ela não tiver palavra, se ela não tiver comunhão e se ela não tiver serviço com aqueles que estão ali, ela não prevalecerá de pé, porque esse é o pilar do discipulado. Nós só conseguimos fazer discípulo se nós juntarmos essa trilogia aí, né?
primeiro subtópico aí é a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, né? Pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. O apóstolo Pedro, lá em sua segunda carta, ele deixa isso bem claro, né? Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Então, irmãos, se nós retrocedermos aí na igreja primitiva, nós vamos ver que os apóstolos, eles aplicavam o quê? Aplicavam conhecimento do Velho Testamento. Eles tinham, né, o Velho Testamento como a base da palavra, daquilo que os profetas haviam de anunciar. E também aquilo, principalmente, que Jesus ensinou a eles durante o seu ministério terreno aqui que passou aqui por essa terra. Então, hoje, nós não temos os apóstolos, mas glorificamos o nome do Senhor, porque o nosso cânon sagrado ele foi fechado, vedado e selado pelo Espírito Santo. Hoje nós temos 66 livros que nos ensinam todas as coisas. Como o presbítero Anderson disse muito bem aí, o homem ele é formado de uma área espiritual, numa área emocional e numa área sociológica, né? Ou seja, social. Nós estamos aí emocionalmente afligidos, socialmente, né, confrontados, e espiritualmente uma batalha que não terminará até o dia do arrebatamento da igreja. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos anunciará e nos ensinará todas as coisas para passarmos por todo tipo de dificuldade. Nós costumamos sempre, né, dizer em nossas reuniões, quando nós estamos falando da palavra, você quer ser um bom cristão, a palavra te ensina. Você quer ser um bom líder, a palavra te ensina. Você quer ser um excelente servo, a palavra vai te ensinar. Um marido, uma esposa, um filho, tudo a palavra tem para nos ensinar o caminho que devemos seguir para sermos bem-sucedidos. A palavra de Deus, ela nos ensina em tudo. Ela é a base, irmão, a base de todas as coisas. O presbítero Anderson, né, na sua fala, me fez recordar alguns anos atrás aí, quando eu me reconciliei com o Senhor, e eu sempre trabalhei à noite. Meu horário sempre, eu trabalhava de garçom, e eu sempre trabalhei à noite. E a oportunidade que eu tinha para ir na igreja realmente era a Escola Bíblica Dominical. Então, a Escola Bíblica Dominical, ela me ajudou em muito, irmão. Se hoje eu estou aqui, não é porque eu gostei, que eu achei bonito, não. É porque a minha base na minha conversão, no meu reconciliamento, nos meus primeiros passos, foi o contato com a Escola Bíblica Dominical. Ela que me sustentou e me sustenta até os dias de hoje. Por quê? Porque quando você vai para a Escola Bíblica Dominical, quando você vai para uma escola, né, para estudar a palavra, você está se alimentando daquilo que te fortifica, né, daquilo que te dá força, daquilo que faz tudo na sua vida. A Bíblia própria diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não quer desfalecer na fé, preserve a palavra do Senhor. Continue se alimentando da palavra de Deus. Ela vai te fortificar, ela vai te edificar, ela vai te corrigir, mas, acima de tudo, ela vai te sustentar nos caminhos do Senhor. É pela palavra que nós cremos que nós um dia alcançaremos a posição de varões perfeitos diante de Deus. Tá, meus irmãos? Então, os apóstolos, eles ensinaram, né, a igreja primitiva, aquilo que eles tinham já, né, guardado das leis, dos mandamentos, aquilo que Jesus já tinha passado para eles, porque Jesus não veio para aniquilar o Velho Testamento, mas ele veio para cumprir todo ele, né? Se você pegar de Gênesis a Malaquias, ela vai apontar para o quem? Para o Messias, e ele veio e ele cumpriu tudo com excelência, sem nada fazer de errado. Então, hoje nós não temos os apóstolos, mas nós temos os ensinamentos que eles deixaram para nós, nós temos aquilo, tudo que está guardado, que é a palavra sagrada de Deus, tá?
Segundo ponto, a comunhão. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grego, koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram da mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia, né? Então, comunhão, irmãos, é quando, por exemplo, nós nos reunimos na minha casa, a minha família, a família do presbítero Anderson, a família dos demais irmãos que congregam na nossa igreja, e cada um em sua casa fala: hoje nós vamos para o culto para glorificar o nome de Deus. Nós viemos para cá uma comunhão familiar, mas quando nós chegamos aqui na igreja, nós temos uma comunhão um com os outros. Por quê? Porque nós estamos participando da mesma ideia, que é o quê? Glorificar o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então a nossa comunhão, ela tanto é vertical, horizontal, como vertical também. Porque eu tenho comunhão com meu irmão, e ele tendo comunhão comigo, nós estamos tendo comunhão também com Deus. Então a comunhão é horizontal, mas também ela é vertical. Então se você tem comunhão com o seu irmão, né? Se você tem comunhão com aquele que está aqui ajudando, né? Fazendo a obra do Senhor, seguindo a Jesus Cristo como você com certeza está tendo comunhão com o seu irmão e com Deus, justamente no mesmo patamar, ou talvez com como se diz, uma prioridade maior, porque ninguém pode ter comunhão com Deus sem amar o seu próprio irmão. O próprio Jesus disse isso, né? Como pode amar a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que você está vendo, né? Então, como eu posso falar que eu amo a Deus acima de todas as coisas, se eu não amo o meu irmão, se eu não tenho comunhão com ele? Então, a comunhão, ela é um fator essencial para o discipulado da pessoa. Se você vê uma pessoa nova convertida, se você vê uma pessoa que chegou na casa do Senhor, aceitou a Cristo, tenha comunhão. Não fique olhando para ele achando que ele veio de uma situação totalmente contrária. Porque, irmão, todos nós viemos. Todos nós saímos de um projeto, de um patamar de pecador, e dentro de um lamaçal de pecado, nós somos resgatados. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua grandiosa luz. Ou seja, todos nós estávamos concebidos e já dado um decreto à perdição. Mas graças a Deus, através do plano, através da morte, né, da entrega do Senhor na cruz do Calvário, nós podemos dizer que nós fomos resgatados pelo Senhor. Então, hoje, se nós estamos aonde nós estamos, é graças a Deus, graças ao Senhor, porque nós não merecíamos, né? Então, se você está na sua igreja, se você vai participar dos cultos logo, né, e você vê uma pessoa entrando toda dificuldade, todo problemático, e aceitou a Cristo, tenha comunhão, ame-o. Sabe por quê? Porque você outrora estava na mesma posição que ele. Mas aquele que tem um amor acima de todas as coisas, que é o amor ágape, ele te amou também, te resgatou, e te lavou, te purificou, te justificou, te remiu de todas as coisas e te colocou, né, num lugar de excelência, que é na presença do Senhor. Então, essa comunhão ela é essencial para os irmãos. Abrace aquele que está caído, abrace aquele que está ferido, né? Dê uma palavra de ânimo, uma palavra vinda do céu. Abençoe aquele que está do seu lado, porque você fazendo assim, com certeza o Senhor se agradará de você também. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Não, interessante, nesse ponto da lição, é que no Antigo Testamento, o termo comunhão, ele era entendido simplesmente como irmãos e irmãos, né? Era homem com homem. Assim, no caso, não homem com homem no sentido masculino, mas assim, pessoa a pessoa, né? Melhor dizendo. E já no cristianismo, esse mesmo termo comunhão,
é essa comunhão, irmãos, e ainda o contato com Deus, né? Essa comunhão, quando você entende, quando eu vou na igreja, eu vou ter comunhão com quem? Quando você vem reunir, você vai ter comunhão com o seu irmão e, acima de tudo, você também agora vai ter comunhão com Deus, tá? Então, o termo koinonia, que significa comunhão, compartilhar, você entende que no Antigo Testamento ele era só entre pessoas. Hoje, aplica-se entre pessoas e Deus, tá? Então, assim, para você entender que quando você vem para a igreja, você tem comunhão com o seu irmão e você tem comunhão com o seu Criador. Fabiano. Glória a Deus. A própria palavra de Deus diz, né, antes, que Deus, ele é luz e aquele que na luz dele está, tendo comunhão um com os outros, né? Com os outros. Então, se nós temos comunhão um com os outros, nós vamos estar andando na luz do Senhor. Tá? Amém. A comunhão da igreja na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções. Fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor, né? Então, aí, para nós finalizarmos essa fala de comunhão, a igreja, né, de Jerusalém, ela tinha um sentimento no coração e um sentimento na alma, era igual para com todos, né? Amém. O testemunho dos apóstolos, e isso também nos chama atenção quando nós vamos discipular alguém, é o seu testemunho. Perfeito. Como é que eu posso ser um discipulador se eu não estou seguindo os passos de Jesus? Se eu não estou caminhando naquilo que Jesus quer que verdadeiramente eu caminhe e que verdadeiramente eu faça? Porque discípulo, ele é bem parecido com o seu mestre, sempre, né? Então, se você pegar aí, nós que somos mais antigos, né? Antigamente a gente via muito aqueles filmes de série de Kung Fu. Então tinha um mestre, né, que ensinava aquela luta marcial, aquela arte marcial, e tinha os seus discípulos. Então aquele que se parecia mais com o seu mestre, ele sempre se destacava. E aí ele ia fazer o quê? Ele ia passar aquele ensinamento para aquele discípulo que parecia mais com o mestre, para ele poder seguir e fazer novos discípulos. Então, quanto mais você está andando na presença de Deus, mais parecido com o Senhor você vai se tornar. E sendo assim, mais discipulador você vai poder ser. Por quê? Porque o seu testemunho vai ser o testemunho também que vai ajudar muitas pessoas. Como é que a pessoa que precisa ser discipulada vai ser discipulado por uma pessoa que não tem um testemunho idôneo, que não tem um testemunho correto, que não tem um testemunho de Cristo? Nunca isso vai acontecer. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. Por quê? Porque o testemunho dos apóstolos na igreja de Jerusalém fazia grande diferença. Grande diferença em que forma? Na forma que as pessoas olhavam para eles e acreditavam verdadeiramente que eles tinham passado pela presença de Jesus e absorvido aquilo que Jesus ensinou a cada um deles. Amém? O serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes do santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão era representado sumariamente na perseverança do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Irmãos, ser discipulador não é fácil. Você aplicar a palavra de Deus não é fácil. Por quê? Porque exige muito de uma pessoa, exige tempo, exige paciência, existe perseverança, né? Tanto é que o serviço era tão grande dos apóstolos, que nós vamos ver na igreja, né, de Jerusalém, a igreja primitiva, que eles precisaram de auxílio.
vamos levantar homens cheios do Espírito Santo para poder nos ajudar, porque a gente não vai dar conta sozinho do quê? De ensinar a palavra, de cuidar das viúvas, de cuidar dos órfãos. Então vamos levantar 7 varões, esses homens cheios do Espírito Santo, para poder fazer o quê? Nos auxiliar. Ele nos auxiliando, a gente vai perseverar naquilo que nós somos chamados, ensinar as pessoas e discipular, ou seja, fazer discípulos. Então a perseverança dos apóstolos na igreja de Jerusalém, ela foi de suma importância, porque, irmãos, certamente qualquer um que estivesse ali e não estivesse mergulhado no desejo de seguir a Cristo, havia de ter desistido naquele momento, né, irmão? É verdade. E o que me chama a atenção aqui nesse ponto, o presbítero Fabiano, é o termo sumariamente empregado aqui pelo orientador da lição. Quando nós entendemos isso daqui, o que seria sumariamente, ele é algo sem demora, sem formalidade, é rápido. Então o ensinamento, ele tem que ser rápido. Às vezes a pessoa, ela reconcilia com Cristo, aceita a Jesus, e só depois nós vamos tomar a iniciativa em discipulá-la, em levar, vem cá, vem saber quem é Jesus. Vem aqui aprender um caminho mais rápido para você poder batizar. Se nós demorarmos a ter esse serviço com essa pessoa, facilmente vai ter uma evasão, ela vai embora, ela não volta mais, ninguém amparou. Aí entra a questão da comunhão, só voltando um pouquinho a questão dessa comunhão, tá? A comunhão, ela é imediata. A pessoa chegou, o que nós, como os mais antigos, né, como diz o presbítero Fabiano, devemos fazer? Imediatamente acolhê-la. Acolhemos ela, tá? Já apresentarmos a comunhão da igreja. Olha, nós estamos te vendo, você é bem-vinda neste lugar. E este serviço aqui, esse termo, como você bem empregou, tá? Ele é difícil, você discipular uma pessoa, você orientar, você instruí-la. Se você não tiver exemplo suficiente para que ela se espelhe em você, ela facilmente irá desistir da caminhada. Por isso que aqui, quando o orientador ele vem pregar, que o termo de serviço, ele está representado sumariamente na perseverança, ou seja, de forma rápida. Nós não podemos esperar. Nós temos que aplicar imediatamente o ensino a essas pessoas, conforme era feita pelos discípulos primitivos. Né? Presbítero Fabiano, por gentileza. Amém. E nós vamos, antes de passar para o tópico 3, né, só deixar aqui bem claro que esse trabalho de discipular, irmão, não é somente da liderança. Tá? Perfeito. Se você tem a oportunidade de estar sentado do lado de uma pessoa, né, e você já é maduro o suficiente para fazer isso, depois nós vamos ver aqui no tópico aqui no subtópico do terceiro tópico aqui, nós vamos entender que isso também é um trabalho de cada um de nós. Jesus não deixou isso somente para os líderes, para aquelas pessoas que têm um cargo eclesiástico dentro da igreja. Não. Se você já aceitou a Cristo, já tem um tempo de caminhada, já está firmado no Senhor, conhece a sua palavra, conhece, né, a voz do seu pastor, que é o nosso pastor Sum, né, que é Jesus Cristo, então você já tem a capacidade de poder dar uma palavra de conforto, de abraçar o novo convertido e fazer desse daí um novo discípulo. Amém. Amém? Eu vou só dar a introdução aqui, deixar o primeiro subtópico aí para você, tá bom, Anderson? Maravilha. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Presbítero Anderson. Só voltando aqui um pouquinho com relação a essa questão de ordem. Lembrem, notem que é no imperativo. O Senhor Jesus, quando ele dá essa ordenança de ide por todo mundo, pregai, ensinai, tá? É algo imperativo, é algo que nós temos que fazer. Nós temos essa responsabilidade. Quando olhamos um pouquinho aqui, voltando um pouquinho a lição para podermos já caminhar para o final do nosso ensino, tá? Nós vamos olhar o seguinte, que no Antigo Testamento, os profetas tiveram contato com a palavra. No Novo Testamento, os primeiros discípulos tiveram contato com a palavra. Depois tornaram-se apóstolos. Hoje nós não temos mais a figura desses apóstolos. Nós aprendemos através da palavra deixada por eles, escrita por eles. E hoje quem tem a responsabilidade em manter este contato da palavra com as pessoas que começam a professar a fé, parte de nós. Por isso que a questão do crescimento espiritual. Porque, olha só, o crescimento espiritual
O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram, ou se tornaram, novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Aqui que entra essa questão do crescimento espiritual. Às vezes a pessoa ela vem para a obra, ela aceita Jesus, reconhece o Senhor como Salvador da sua vida, como aquele que perdoa todos os seus pecados, aí ela para, tá, e agora? O que eu preciso fazer? Aí a gente fica, a pessoa para e fala assim, tá, agora eu estou aqui, aceitei Jesus, levantei a minha mão, o que eu preciso fazer? Qual é o meu próximo passo? Para esse crescimento espiritual, nós temos que mostrar a essa pessoa, olha, você vai ser agora uma nova criatura. E quando que ela passa a ser uma nova criatura? Quando ela desce as águas, morre para o mundo, ressuscita para Cristo, passa a ser uma nova criatura. Ela agora vai ter novas atitudes. Aí as pessoas, às vezes, não entendem o porquê das pessoas fracas na fé. Aí o apóstolo Paulo ele chega a dizer, presbítero Fabiano, o seguinte, olha, tolerai, sejam tolerantes com os mais fracos na fé. Quem são esses? Esses que estão começando a caminhar. Esses que nós temos a responsabilidade de fazer com que tenham um crescimento espiritual sadio, ensinando, instruindo e mostrando o caminho que agora deve andar. Presbítero Fabiano, por gentileza. Amém? Só puxando aí um gancho aí do nosso professor Anderson, irmãos, a dificuldade é muito grande de uma pessoa que sai do mundo e aceita Cristo, igual o irmão Anderson. E agora, o que eu vou fazer? Porque existe um contexto muito grande nisso tudo. Por exemplo, a pessoa, imagine você hoje trabalha 20 anos numa empresa e você sai dessa empresa e entra na outra e você não sabe nem como é que funciona, nem quem são os seus patrões de direito, nem quem são os seus amigos de trabalho. Você vai ter que fazer uma adaptação nessa empresa para você se sentir bem ali. É a mesma coisa, você sai de um contexto, de uma situação que você está vivendo, de práticas pecaminosas, fazendo várias coisas que você já está ali acostumado àquilo, e você sai totalmente desse contexto para uma nova situação, uma nova vida. Se você acha que os discípulos simplesmente Jesus chamou a cada um deles e eles foram e já entraram de cabeça, Jesus foi 3 anos passando com eles, porque, por exemplo, Pedro, Jesus falou, a partir de hoje você não vai ser pescador de peixe, mas vai ser pescador de homens. Ou seja, então quer dizer, olha só como é que inverteu a profissão de Pedro, como é que houve a diferença, até Pedro associar aquilo, eu vou largar o meu ganha-pão, eu vou largar o meu trabalho de pescador, agora eu vou seguir a Cristo, como é que vai ser isso? Mas Jesus esteve ali durante 3 anos justamente fazendo o quê? Discipulando, ensinando, Então, o crescimento numérico, irmãos, o processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. E crescimento numérico aqui, eu já quero abrir um parênteses aqui, para deixar bem claro que não é inchaço, irmãos. Perfeito. Presta atenção, existe hoje igrejas inchadas, igrejas superlotadas, mas com pouquíssimos discípulos ali dentro. Pouquíssimas pessoas que estão ali seguindo a Cristo, servindo ao Senhor, São pessoas que estão ali indo por, talvez, encontraram a porta, receberam um convite, estão ali congregando e tal, mas não é isso. Crescimento numérico é diferença de inchaço dentro da igreja, tá? Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor, ele ficou ali durante 3 anos, Nós estávamos olhando aí alguns estudos hoje, e o nosso professor Robson, que é o nosso líder, Nosso líder da Escola Bíblica Dominical aí, ele estava justamente falando a respeito disso. Quanto tempo nós podemos discipular uma pessoa? Será que 3 meses, 6 meses é o suficiente? Nós vemos aí, às vezes a gente
né? A Igreja Assembleia de Deus, ela tem um costume de fazer 3 meses um discipulado para um batismo, 6 meses o discipulado para o batismo, mas será que talvez somente isso é o suficiente? Como é que a gente vai fazer um discipulado, né? Então, o discipulador, ele tem que entender quando aquela pessoa está apta a seguir o seu caminho com as suas próprias pernas, né? Porque, além da pessoa fazer o discipulado, Paulo esteve ali em Éfeso durante 3 anos discipulando. Nós vamos ver ali mais adiante no próximo subtópico que Paulo esteve lá em Antioquia durante 1 ano com o Barnabé discipulando, entendeu? Então, qual que é o tempo? O tempo é entender quando aquela pessoa está preparada para quê? Para poder caminhar e essa pessoa começar a fazer discípulos. Mas aí sai da sala do discipulado, uma sala específica, num domingo, e aí, eu não vou aprender mais nada? Irmãos, nós temos todas as terças-feiras no culto, na Assembleia de Deus Nova América, um culto de palavra e avivamento. É um discipulado. Você vem para cá para aprender as coisas de Deus, você vem para cá para aprender a vontade do Senhor, aquilo que Deus quer, aquilo que a sua palavra ensina. Então, toda terça-feira nós temos aqui na Assembleia de Deus Nova América um discipulado. Nós temos aqui um culto de aprendizado da palavra. O pastor até costuma dizer que é o culto que ele mais gosta, porque é onde nós realmente somos corrigidos, aprendemos, confrontados, mas saímos daqui satisfeitos. A palavra de Deus, muitas das vezes, ela desce amarga, mas ela diz também que quando ela chega no ventre, ela se torna doce como mel, né? Então, para nós termos um crescimento numérico, e esse crescimento é um crescimento que fique, porque hoje nós vamos ver pesquisas, né, que são feitas, a cada um cristão existe um desviado dos caminhos do Senhor. Então, se hoje nós olhamos o tamanho, né, dos cristãos no mundo, nós poderíamos ser o dobro desse número. Mas por que não somos? Por falta de sermos discipulados ou de fazermos discípulos. E eu quero já, antes de passar por irmão antes para terminar, eu quero somente dizer o seguinte, irmãos, quando nós falamos discipular e fazer discípulos, não é fazer discípulos de homens, não, né? Porque hoje, infelizmente, algumas pessoas entendem que eu sou pastor da igreja, eu vou fazer um discípulo conforme aquilo que eu quero, para fazer a minha vontade, para aquilo que a minha igreja precisa. Não, nós estamos aqui estudando para fazer discípulos de Jesus, porque discípulo de Jesus, ainda que ele esteja aqui hoje e amanhã não, mas amanhã onde ele estiver, ele vai continuar sendo um discípulo de Jesus. Discipular não é fazer membros, mas é fazer pessoas que estão aptas a seguir o caminho do Evangelho e continuar o ID do Senhor. Amém? Amém. Terceiro tópico aí, nós podemos encerrar depois, tá, meu irmão? Partindo já para o final, né? Que pena, né? Já acabou, passou tão rápido essa 1 hora. Podíamos ficar aqui um pouco mais. Mas daqui a pouquinho o culto de adoração. Quando nós nos deparamos aqui agora com um subtópico que vai falar sobre o exemplo da igreja de Antioquia na Síria. Aqui nós nos deparamos o seguinte, Fabiano, você bem disse, né, e foi feliz com relação ao tempo. Quanto tempo de discipulado eu devo discipular uma pessoa? Quanto tempo de discipulado um novo convertido precisa? Aqui vai dizer que quando Barnabé ele foi designado pelos apóstolos aí para a igreja de Antioquia, chegou lá e se deparou com gregos novos convertidos. E bem sabemos que os gregos eles são aqueles formados em filosofia, então as discussões com eles não eram discussões tão simples, eram discussões mais acaloradas. Chegou um momento aqui em que Barnabé pensa assim, olha só, eu não vou dar conta não. Já tive esse primeiro contato, só que eu acho que o mais apto, a pessoa mais apta para poder vir aqui discipular eles é Paulo, é Saulo. Irei lá então chamá-lo. Presta atenção que aqui eu quero abrir um parênteses para você. O presbítero Fabiano, na fala dele, ele foi feliz em dizer o seguinte, não é simplesmente responsabilidade de um líder de um campo de evangelização, de um pastor, de um líder do campo de ensino que tem a responsabilidade de ensinar, de discipular. Essa aí é uma responsabilidade universal de todo cristão. O que isso quer dizer? Às vezes você vai ter o primeiro contato com a pessoa tem uma dificuldade ainda maior para poder entender as coisas espirituais. E se você sabe o básico para poder transmitir, olha só, eu entendi.
A sua necessidade espiritual, eu consigo te orientar até esse ponto. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te levar a uma pessoa, vou te apresentar uma pessoa na igreja que tem um conhecimento maior, biblicamente falando, para que possa te orientar e que você tenha saciado essa sua sede espiritual de conhecer mais a Jesus. Por isso que eu digo, e quero dizer assim, já para parafrasear e caminharmos, esta lição, ela é bem próximo ao presbítero Fabiano, aquela lição que nós aprendemos do cristão com o comprometimento com a palavra. Isso aqui pode ocorrer a qualquer momento. Na condição de cristão, você pode ser confrontado em encontrar uma pessoa que está caminhando na fé, precisa de uma palavra. E se você, como cristão, não tem contato com a palavra de Deus, fica difícil para você poder fazer esse primeiro contato para o discipulado. Importantíssimo, então, você, na condição de cristão, ter este contato com a palavra de Deus para já começar a gerar discípulos para Cristo Jesus. Anderson, e eu acho muito interessante que Barnabé foi muito feliz, porque ele entendeu, ainda ele sendo, né, um apóstolo que estava ali, mas ele entendeu que ele tinha suas limitações. Porque se ele encara aquilo ali como, não, eu estou aqui, eu sou obrigado a fazer isso, eu vou fazer sozinho, eu consigo, ele talvez não tinha edificado a igreja de Antioquia sozinho. Mas ele, não, eu sei que tem alguém que pode me ajudar. Então, isso é de suma importância, a gente entender que nós temos nossas limitações e que existem pessoas realmente que talvez possam ter um diferencial que você não tem para poder estar ajudando aquela pessoa naquele momento. Então, meu querido, aqui é como uma corrida de revezamento. Fui até aqui, não dá mais para mim, eu vou passar o bastão. Maravilha. Segue aqui em diante, meu querido. Nós estamos aqui em comunhão para crescimento do reino. Não é à toa que estamos em dois hoje. É isso aí. Te ensinando. Tá? Meus amados, nós caminhamos para o final. Nós gostaríamos de agradecer a você, em nome do Senhor Jesus, que ficou conosco até agora. Nós já temos uma oração final para que o Senhor Jesus possa te abençoar. Tá? Eu quero fazer um clamor juntamente com o presbítero Fabiano ao seu favor, e orar a Deus para que Ele possa te abençoar. Se você puder fechar os teus olhos neste momento, nós gostaríamos de clamar ao Senhor com você. Amém. Ora conosco. Senhor nosso Deus, sim, Deus. Neste momento, ó Pai, nós louvamos a Ti. Sim, sim. Te agradecemos, ó Pai, por este momento que nós sentamos para aprender e para ensinar. É verdade. Até aqui, meu Pai, o Senhor nos agraciou, nos abençoou. E tenho certeza que o Senhor abençoou ao nosso irmão, sim, que está do outro lado, meu Pai, sim, assistindo esta transmissão. Alcança, sim, meu Senhor, que a Tua palavra possa surtir o efeito sobre a vida deles. Verdade. Que o Senhor possa abençoá-los. Que o Senhor possa, meu Pai, fazer com que cresça sobre a vida deles, meu Pai, isso que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que possamos, em nome do Senhor Jesus, sim, sairmos daqui ainda mais abençoados. Queremos abençoá-los e dizer, meu Pai, muito obrigado. Fique conosco, meu Senhor. Abençoe o culto, meu Pai, que será ofertado a Ti em alguns minutos. Tome a nossa vida em Tuas mãos. Assim oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Presbítero Fabiano. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe você também.